Olá, nós vamos agora ver como fazer a simulação referente ao vídeo de concentração de tensões. Primeiramente, então, a gente vai criar um novo projeto. Vamos aqui na opção File, selecionar New. A gente deve verificar um diretório onde a gente vai colocar a nossa nova pasta de projeto. Essa nova pasta de projeto deve estar vazia. Então, a gente pode criar uma nova pasta. Por exemplo, aqui eu estou dentro desse diretório projetos novas aulas. Eu vou criar aqui, então, uma pasta chamada teste, que vai ser a pasta que vai ter o nosso projeto. Então, está aqui, a gente selecionou a pasta vazia. Agora, a gente vai clicar em OK. Pronto, foi criado o projeto dentro dessa pasta. Agora, a gente vai fazer a importação da geometria, escolhendo a opção Import e a opção STL Files. Então, a gente não vai importar uma geometria propriamente dita, a gente vai importar a malha já no formato STL. Então, a gente localiza onde está essa malha. Você deve ter baixado essa malha para o seu disco rígido. Ela está esse arquivo aqui, malhact.stl. E a gente faz a importação. A visualização a gente pode fazer nesse modo Shaded, que é o modo padrão. Ou então a gente pode escolher o modo Surface Mesh, que ele mostra os elementos. Essa malha aqui ainda não é uma malha de elementos finitos. Se a gente vier aqui em Tools, por exemplo, Structural Information, a gente vai ver que o tipo de elemento é o elemento STL, com código -1. Mas a gente pode fazer, se a gente quiser, operações, por exemplo, de refinamento dessa malha. A gente pode fazer isso olhando aqui o Spider e selecionando o primeiro passo aqui, que é Mesh. Primeiro passo do pré-processador. A gente pode, então, clicar na opção Super Elements e Create Mesh. Quando a gente faz isso, essa malha que a gente importou, ela é refinada. Bom, agora vamos transformar essa malha numa malha de elementos finitos. Para isso, a gente tem que selecionar todos esses elementos, que são ainda no formato STL. Então, a gente vai aqui para o menu Picking, a gente seleciona a opção Select Elements, e a gente vai selecionar todos os elementos, clicando aqui no botão All Elements. Pronto, todos os elementos estão selecionados. A gente vai então agora escolher aqui o ícone Trim Part e vamos clicar nele. Quando a gente faz isso, a caixa de diálogo com o plano de corte para a transformação dos elementos aparece. Como todos esses elementos no arquivo da malha estão no plano 0, foram colocados no plano 0, então o plano de corte aqui para a localização dos elementos é no plano 0. Uma tolerância de 0.05. O tipo de elemento que a gente vai usar é o Plane Stress número 14. Vamos selecionar esse elemento aqui. E vamos clicar no botão Create. Quando a gente faz isso, a malha ela é transformada numa malha STL para uma malha de elementos finitos número 14. Então, se a gente clicar aqui em Tools, Structural Information, a gente vai se certificar disso. Visualmente, a malha é a mesma, mas agora ela é feita com elementos do tipo 14 Plane Stress. Agora nós vamos aqui no Spider novamente, a gente verifica que a malha já foi feita e a gente vai para os parâmetros do elemento. Quando a gente faz isso, basta a gente selecionar, como esse elemento aqui é de tensão plana, o parâmetro Thickness, que é a espessura. Essa espessura, você viu no vídeo que explica a concentração de tensões, o exemplo de concentração de tensões, que ela é igual a 10 milímetros. Então, a gente vai adicionar aqui uma espessura, ele adiciona o padrão como sendo 1 milímetro, e a gente vai mudar ela para 10. Então, 10 milímetros de espessura. Foi marcado aqui no Spider, então, os parâmetros do elemento. Vamos fechar essa janela, e a gente vai agora para a definição do material. Vamos escolher aqui o primeiro material, um aço de engenharia. Então, a gente vai definir esse material como sendo o material da estrutura toda. Pronto, agora nós vamos ver as constraints, que são as condições de contorno. As condições de contorno, você viu lá no exemplo, elas são que a estrutura vai ficar fixa desse lado e vai ser atuada com uma força desse outro lado. Então, isso daqui é equivalente, vai aparecer uma força de reação aqui igual no sentido contrário. Então, isso aqui é equivalente a gente estar puxando essa estrutura aqui para a direita e para a esquerda.
Então a gente tem a mensagem aqui que não tem nenhum elemento selecionado, a gente precisa selecionar eles antes. Então vamos responder sim, para a gente abrir a janela de seleção. E a gente vai então selecionar esses nós, né? Primeiramente, vamos selecionar os nós que ficarão fixos. Então a gente vai aqui manter a opção View Selected Nodes e a gente vai então com o botão Ctrl e a ajuda do mouse, a gente vai fazer a seleção de um dos nós aqui. Pronto, ele ficou vermelhinho. Basta que a gente selecione um desse lado e a gente clica aqui na opção Edge. E todos os elementos naquela aresta são selecionados. A gente então vai adicionar uma marca e depois a gente seleciona a marca e a gente vai adicionar o conjunto de nós. A gente pode renomear esse conjunto de nós para qualquer nome. Eu vou colocar aqui fixo, para lembrar que eles são nós que ficarão fixos. Agora a gente vai desselecionar todos os elementos para selecionar os do outro lado. Vamos fazer a mesma coisa com o mouse e com o botão Ctrl. Selecionamos com o botão esquerdo do mouse, né, e a tecla Ctrl um dos nós. E novamente a opção Edge. Pronto, todos foram selecionados. Vamos criar a marca. Depois, a partir da marca, vamos criar o conjunto de nós. Esse conjunto de nós vamos dar o nome de força. Eu não vou colocar o cedilha aqui, vai ficar forca, mas é associado com força, que são os nós que a gente vai aplicar diretamente à força. Pronto. Então a gente já tem a questão dos dois conjuntos de nós feitos. Vamos aqui voltar agora para a opção Constraints. Então, primeiramente, vamos definir esses nós fixos. Vamos selecionar o conjunto fixo, vamos fixar ele nas direções X e na direção Y, e vamos fixar o deslocamento com o valor 0. Nome dessa condição de contorno, a gente vai manter o mesmo nome do conjunto, fixo. Pronto. E a gente então vai adicionar essa condição de contorno. Então, apareceu aqui a condição de contorno fixo. Agora nós vamos selecionar o conjunto de nós força. Nós vamos colocar a força na direção X. Essa força ela vai ser colocada na forma de pressão. Aí aqui é muito importante a gente lembrar um detalhe. Essa pressão aqui, ela é força por unidade de comprimento. Então a gente tem que fazer a divisão da força que a gente vai aplicar pelo comprimento dessa aresta. A força é 80.000 newtons e o comprimento ele é 50 milímetros, que é igual a 5 centímetros. E a gente então, fazendo esse cálculo, a gente obtém o valor 1.600 newtons por milímetro. É a forma como a pressão, apesar de não ser pressão, seria newton por milímetro quadrado, mas é a forma como o Aurora ele considera essa pressão. Então, a gente divide a força pelo comprimento aqui da aresta. Se a gente fizer 80.000 dividido pelos 50 milímetros, a gente vai ter o valor 1.600. E para indicar que essa força é para fora, a gente vai colocar o valor negativo. Então, se você olhar o manual do Aurora, você vai verificar que isso é necessário, para a gente considerar essa força como sendo aplicada de dentro para fora do elemento. Então vamos colocar aqui menos 1.600. E o nome, a gente vai colocar o mesmo nome do conjunto de nós. Vamos adicionar então essa condição de contorno. Pronto. Então a gente já tem tudo pronto aqui no pré-processamento. Vamos agora escolher a opção Solver e a gente vai escolher deixar os parâmetros padrão aqui de solução e vamos clicar no botão Start Calculation. Como é um modelo pequeno, essa simulação é feita muito rapidamente. Pronto, já terminou. E a gente pode então fazer o pós-processamento. Aqui no Spider, selecionando a opção Post-Processor. Pronto. Então a gente pode selecionar aqui Total Displacements, para ver os deslocamentos.
que a estrutura sofreu, e stresses at corner nodes, para a gente ver quais são os valores de tensão. Então aqui a gente tem exatamente aquela configuração de tensões que é discutida no vídeo. Então, o processo é esse. Eu gostaria que você se concentrasse agora na interpretação desses resultados com a ajuda das questões dos exercícios e também a fazer os outros exercícios usando esse mesmo modelo com outras condições de força, seguindo informações como aquelas que estão nos gráficos do vídeo de concentração de tensões e também no material de apoio. É isso. Até logo!